Shalom, shalom, queridos. Chegamos à quarta semana da contagem do Homer, hoje dia 22. E agora a gente já vai caminhando para da metade para o final, né? Já avançamos até a metade dessa contagem, quase a metade, né? Hoje dia 22, a metade vai dar lá para o dia 44, ou 24, 24 e meio, né? Seria a contagem. Dia 25 para chegar em Shavuot. E muita coisa o Senhor já fez, né? Eu quero começar levantando um altar de adoração, de gratidão ao Pai, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós. Honrar o Senhor, né? Pela bondade dEle de nos alinhar, de nos escolher para esse tempo. Isso é tremendo, né, queridos? Porque a palavra diz que tudo vem dEle. Ontem eu conversava com uma irmã e ela trabalha com mesa posta. E nesses dias, essa questão da mesa posta tem chamado muito minha atenção, sabe? Esse cuidado, né? Tem me atraído muito. Mas ontem, conversando com essa irmã, eu fiquei pensando, né? Que isso aqui é uma mesa posta. Mas é uma mesa posta pelo Eterno. E pensando nisso, eu fiquei pensando naquele texto, quando o Senhor diz que teve uma festa, um banquete, e os convidados não apareceram. E daí foram para as ruas e chamaram quem estava passando. E eu fico pensando se essas pessoas não somos nós. Existia uma mesa preparada. E muitos, talvez muitos que no decorrer desses anos todos, né, muitos foram convocados e não quiseram fazer parte dessa mesa. E hoje, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, participando de uma mesa tão farta, que não é essas palavras que estão sendo liberadas, essa mesa farta, são os princípios do Eterno, que Ele nos chamou, né? Que Ele mesmo nos convidou, que Ele mesmo conduziu o nosso coração para isso. Então eu quero começar esse vídeo, né, nessa quarta semana, nesse primeiro dia da quarta semana, honrando ao Senhor, com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Bom, a gente vai falar sobre a penúltima parte, dessa parte da armadura, né? Que fala sobre o capacete da salvação. Está lá no versículo 17 de Efésios 6, que diz assim: tomai também o capacete da salvação. Queridos, eu confesso para vocês que por muito tempo o entendimento que eu tinha acerca do capacete da salvação era ter em mente que eu sou salvo. Então, eu não posso me esquecer nunca, minha mente tem que estar sempre ligada de que eu sou salvo, porque o inimigo vai tentar fazer com que eu pense que eu não sou, então eu preciso guardar a salvação. E eu confesso para vocês que hoje eu já não penso mais assim. Primeiro, o capacete da salvação, quando se fala baseado nesse texto, não é um capacete comum, como os capacetes que a gente vê hoje, né, que são os capacetes de moto que guardam até aqui. O capacete baseado nessa estrutura de armadura, ele vinha com uma parte de metal que pegava até essa região. Porque aqui era uma luta muito ombro a ombro, né? Uma luta muito perto, tanto que quando a gente fala da próxima parte, que a gente vai falar amanhã, da espada, a espada é uma arma de curto alcance, né? É uma arma para quem está lutando perto. Então, dentro dessa luta perto, facilmente poderia se ter um golpe, mesmo que a cabeça estivesse coberta, poderia se ter um golpe, e nesse golpe haver uma morte, né? Mas quando se fala do capacete, o Senhor está se referindo a se guardar a principal parte do corpo. Porque se eu tiver um problema nos órgãos vitais, a grande maioria dos órgãos vitais, ele pode ser substituído, restaurado, né, ou coisa semelhante. Mas quando se refere ao cérebro, acabou, irmãos. Ainda que coloque uma pessoa numa máquina, né, e os órgãos vitais continuem funcionando, sem o cérebro não existe nenhum tipo de comando.
né? A pessoa não vai se movimentar mais, ela não vai se alimentar mais, ela não vai mais ver, não vai mais ouvir, não... acabou. Né? Então, é a parte principal. Mas quando se fala do cérebro, da cabeça, está se falando do lugar onde se projeta todas as coisas. Então, é através da minha mente que eu vou projetar, que eu vou articular estratégias para batalha, que eu vou projetar circunstâncias para o avanço do reino. É através da minha mente que eu vou projetar orações, que eu vou projetar adoração, porque a Bíblia diz sobre o culto racional, né, de algo proposital, de que eu exerço algo não somente baseado nas minhas emoções, mas é racional, é consciente. E é através da minha mente que eu vou projetar tudo isso. É através da minha mente que eu vou decidir amar, que eu vou decidir perdoar, que eu vou decidir guardar os princípios do Senhor, que eu vou decidir o meu nível de fé, né? Porque existe a fé para a salvação, mas existe a fé para vencer. Existe a fé, por exemplo, tem pessoas que a sua base de fé é baseada no Novo Testamento. Então, ela tem o Novo Testamento como a verdade, o Antigo Testamento é só um contar a história que aponta para o Novo Testamento e ponto. Então, a base de fé dela é dentro dessa limitação. Daí existe nós, os loucos, né, que tem uma base de fé olhando um todo da Escritura. Então, na onde que tudo isso é gerado? É dentro da nossa mente, é dentro da nossa cabeça. Então, esse capacete da salvação, ele vem para proteger pensamentos, para nos salvar, irmãos. E eu não estou falando da salvação eterna somente, mas eu estou falando de nos salvar de pensamentos intrusos. Ontem a gente falou sobre os dardos, né? Então, quando eu tenho essa mentalidade do alto, essa decisão, né? Esse entendimento do alto, esse entendimento que anda junto com a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, mas eu vou deixar a espada para a gente falar amanhã, encerrar amanhã. Quando eu tenho essa mente, eu sou guardado, eu sou salvo dos intrusos dos meus pensamentos. Porque nós temos pensamentos intrusos, queridos, o tempo inteiro. Existe uma luta, né, da carne contra o espírito, até a Joyce Meyer escreve, né, o campo de batalha na mente, e essa luta é travada na nossa mente, aonde eu decido como eu vou pensar. E o meu pensamento, ele gera sentimento, ele gera atitude. Até falei sobre a questão do pensamento ontem, no vídeo da sexualidade. Mesmo que você não esteja acompanhando, eu te aconselho a assistir, porque é uma palavra de direção sobre guardar os pensamentos. Então, esse capacete da salvação, engraçado que a palavra aqui, capacete, eu achei muito tremendo isso, para que palha. Nossa, que palavra difícil. Para que palha. Deve ser assim que pronuncia, não sei. Mas é uma palavra grega que está relacionada à proteção da alma. Então, a gente vê que realmente ela não está ligado a algo externo, como o capacete da moto, que protege os ossos para proteger o cérebro. Não, esse capacete é algo que protege realmente a estrutura que está ligado à vontade, às emoções, aos sentimentos. Então, eu preciso ter uma mente de salvação. Eu preciso ter uma mente do alto. A Bíblia fala sobre termos a mente de Cristo. E algumas pessoas vão dizer que ter esta mente de Cristo é ter acesso ao que Cristo pensa. Queridos, eu não penso isso. Eu penso que ter a mente de Cristo é pensar como ele pensa. E o que me liga de pensamento a Cristo? A palavra. Eu pensar
com o coração de amor, com o coração de misericórdia, com o coração de graça, com o coração de bondade, com o coração de governo, com o coração de justiça, com o coração de verdade, que Cristo libera sobre nós. Então, quando eu tenho essa mente, eu tenho uma mente de salvação. Porque quando os pensamentos intrusos vierem, eu tenho uma arma, que é a espada do Espírito, para combater, para cortar esses pensamentos. Para não permitir que esses pensamentos se enraizem no meu coração, se enraizem nas minhas emoções, se enraizem nas minhas vontades e se tornem práticas erradas. Então, ter um pensamento de salvação é ter uma liberação de pensamentos que combatem, de pensamentos verdadeiros que combatem os enganos que vêm, que combatem esses dardos inflamados. Se a gente olhar, queridos, o todo, não adianta eu ter uma parte da armadura. Vamos lá, eu tenho que vestir o cinturão da verdade, e nesse cinturão da verdade eu vou prender a couraça da justiça, né? Então, a couraça da justiça, ela se firma, ela se fundamenta na verdade. Os meus pés têm que ser pés de paz, porque de pregação, de anunciar um evangelho, um reino de paz. E não tem como eu anunciar um reino de paz se eu não for justo e verdadeiro. Olha só, eu levanto o escudo da fé, porque eu atuo dentro daquilo que eu creio, porque os meus ouvidos são cheios, eu venho pelo ouvir e ouvir a palavra da verdade. Estar cheio disso anula, apaga os dardos infecciosos, inflamados do inferno. E daí eu também coloco sobre mim o capacete da salvação, que está totalmente ligado à verdade, à justiça, à paz. Entende? Não tem como eu usar uma parte, não tem como eu ser justo e não ser verdadeiro. Não tem como, dentro dos princípios do eterno, não tem como eu ser justo e não ter fé. Porque eu pratico a justiça pela fé, crendo que aquilo que eu planto eu vou colher. Não tem como eu ter a mente de Cristo e não ser verdadeiro, não ter justiça, não ter fé. Entende, queridos? Não viver nesse reino de paz. Então, não são itens isolados. É uma vestidura de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, de vontades que anulam as obras das trevas contra a minha vida. Nós estamos falando do mundo espiritual e eu comecei a trazer isso dentro da mentalidade de quem é Deus, trazendo verdades para quebrar estruturas de engano sobre as nossas vidas. E dentro disso, queridos, eu preciso ser revestido dessas verdades do Senhor. Porque daí, por exemplo, dentro da justiça, eu vou entender que é justo. É justo se os meus pais quebraram, que a maldição se estabeleça até a 4ª geração. Isso é justo. Mas eu também vou entender que existe salvação, mesmo que houve iniquidades geracionais passadas, e essas iniquidades geracionais passadas abriram legalidade para que haja maldição sobre a minha vida. Existe uma porta, a minha mentalidade é tomada pelo entendimento do alto, o entendimento do céu, e existe uma porta de salvação. E daí, racionalmente, eu entro na porta de salvação. É justo que isso aconteça, mas existe perdão e remissão. Então, daí, essas coisas não vão me levar a questionamentos, mas por quê? Se Deus fosse justo, isso não aconteceria. Não. Eu vou atuar dentro disso, porque os meus pensamentos são pensamentos de salvação. Salvação, querido, são pensamentos de escape. Sabe? São pensamentos, o Senhor tem um plano a meu respeito e a seu respeito. E daí o diabo vem traçando planos paralelos. E por decisões erradas nossas, dos nossos antepassados, por pecados, outros caminhos vão sendo abertos e eu vou caminhando, trilhando caminhos que não são os caminhos do Senhor.
Mas quando eu tenho uma mente de salvação, eu tenho o escape até chuvar para retornar para o caminho original. Então, a mente de salvação, o capacete da salvação, ele sempre vai me conduzir ao plano original de Deus para minha vida. E para minha família, e para minha geração. Então, é um alto nível de proteção. Porque nessa proteção, queridos, eu não entro em questionamento. Eu não entro, mas por quê? Mas como? Eu não mereço passar por isso. Queridos, não importa se eu mereço ou não mereço. O que importa é que existem situações que eu estou passando e existe um plano de salvação. O Senhor tem salvação. E se eu não estou alcançando, é porque esse capacete, essa proteção de salvação, ela não está linkada, ela não está conectada aos meus pensamentos. Os meus pensamentos estão conectados a pensamentos maus, a pensamentos ruins, a pensamentos de traumas, de dores, de feridas, de mazelas, de miséria, de escassez, de escravidão. E daí, eu até falei isso ontem, né, no vídeo da sexualidade, eu preciso desplugar. Eu preciso tirar os meus pensamentos dessa conexão errada e colocar na conexão certa, porque o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E daí, queridos, não é, se isso fosse verdade, minha vida não estaria assim. Não, queridos, é assim. Senhor, eu sei que isso é verdade, mas eu não estou vivendo. Me mostra onde está errado, porque eu quero viver. Me mostra onde está errado, porque eu tenho predisposição a consertar. Eu tenho força e coragem para lutar essa batalha, porque eu quero viver aquilo que o Senhor diz a meu respeito. Seus planos são planos de paz. O que o Senhor pensa a meu respeito é infinitamente mais, é maior. E eu tenho disposição para viver isso. Então o Senhor me mostra, aponta onde está errado. Porque quando o Senhor apontar onde está o problema, eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar brigando com o Senhor, eu não vou entrar em milindres da minha alma, eu vou entrar para consertar. Porque se existe algo da parte do Senhor para mim nessa terra, é esse algo que eu quero viver. Então o capacete da salvação é muito mais do que preservar a minha mente de que eu sou salvo. É ter uma mente ligada à mente de Cristo, fluindo na mente de Cristo, aonde há salvação para as debilidades, as dificuldades e os problemas que eu estou vivendo hoje. Existe escape, irmãos. No Senhor existe escape para todas as coisas. Que o Senhor venha hoje descortinar essa mente de salvação. Descortinar que existe, não importa o que você está vivendo, existe o escape do Senhor para essa circunstância. Não importa como está a sua vida, existe o escape. Se você tiver disposição, força e coragem para guerrear as guerras do Senhor, você é mais do que vencedor. Existe escape para essa situação. Que o Senhor abra o seu entendimento. Sabe como o Senhor fez com o profeta? Tô sozinho, meu Deus, não vou morrer. Não, abre os olhos. Meu Deus, tem um monte de anjo aqui. Existe escape. Você não está sozinho. O Senhor está deliberando sobre as suas causas. Talvez não haja vitória ainda, porque tem princípios desalinhados. Então fale, Senhor, abra os meus olhos. Eu quero enxergar a salvação acerca dessa circunstância e desse problema. Lute com o Senhor. Tenha certeza. Você vai ser mantido em salvação nessa vida e na vida vindoura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que haja prosperidade e vida sobre você e sobre a sua casa. Que os planos de salvação do Senhor sejam descortinados diante dos seus olhos, diante da sua mente. Que a sua mente seja guardada irrepreensível no Senhor. E que você entre nessas oportunidades que o Senhor está te dando e está me dando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe poderosamente, irmãos. E a gente volta amanhã para mais um dia da contagem do Homer. Shalom, shalom.